o sentido da Escritura faz em nosso coração arder quando nos falardes. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os 2 discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio dele e lhes disse: a paz esteja convosco. Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Mas Jesus disse: por que estáis preocupados e por que tendes dúvidas no vosso coração? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim e vede. Um fantasma não tem carne nem ossos, como estáis vendo que eu tenho. E dizendo isso, Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés. Mas ainda eles não acreditavam, porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse: tendes aqui alguma coisa para comer? Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhes: são estas as coisas que vos falei quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras e lhes disse: assim está escrito: o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao 3º dia. E no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Reverendíssimas irmãs missionárias da caridade, estimados irmãos e irmãs em nosso Senhor Jesus Cristo, vivendo as alegrias do 3º domingo do tempo da Páscoa, a liturgia de hoje é profundamente eucarística e direi as razões pelas quais nós podemos chegar a esta conclusão. Logo na segunda leitura, nós encontramos na primeira carta de São João uma descrição muito objetiva daquilo que nós vivemos em todas as celebrações eucarísticas da nossa vida. Assim diz a carta. Vejamos se guardamos os mandamentos. Ou melhor, no versículo 2, quem está com folheto pode acompanhar. Ele é a vítima de expiação pelos nossos pecados. E não só pelos nossos, mas também pelos pecados do mundo inteiro. Vejamos que a palavra não nos diz que o Senhor foi uma vítima de expiação no momento específico e histórico da cruz. São João poderia ter dito a eles, em outras palavras, desde o ponto de vista histórico, lembremo-nos de que o Senhor se entregou por nós na cruz, sofrendo as humilhações dos seus algozes, quando levou cusparadas na cara, e descrever, quem sabe, os elementos mais difíceis da paixão vividos por nosso Senhor em razão dos nossos pecados. Mas não. Ele diz no presente que o Senhor é a vítima
que expia os pecados, não somente os nossos, isto é, dos cristãos, mas do mundo inteiro. Isto porque o sacrifício de nosso Senhor, costumo catequizá-los e enfatizo no tempo da Páscoa, não se encerrou na cruz. O sacrifício de nosso Senhor continua acontecendo em todas as Eucaristias, para que, através do sacrifício pascal, da morte e da ressurreição de Jesus, o mundo continue sendo salvo. A salvação não aconteceu de uma vez por todas, ela continua, apesar de ter acontecido, para explicar melhor, sendo aplicada a todos os homens. Começou em Jerusalém, nos disse o Evangelho, para que esta salvação não ficasse somente em Jerusalém. Jesus instituiu a Eucaristia, de modo que o anúncio do seu Evangelho fosse tomando força e proporções ainda maiores, de modo que os discípulos pudessem comunicar a todas as nações a salvação que nos viria pela cruz de nosso Senhor. Cruz, meus irmãos e minhas irmãs, que pode ser adorada e vivida por todos nós diariamente. Quem aqui não possui uma cruz? Quem aqui não possui uma dor? Quem aqui entre nós não possui algum sofrimento? Nós poderíamos inclusive dizer que desde o ponto de vista social, comunitário, estamos todos abraçando uma mesma cruz. Estamos todos vivendo um tempo de pandemia que a muitos amedronta. Precisamos unirmos-nos ao crucificado para que Ele, vítima pelos nossos pecados, nos faça suportar o peso das cruzes de hoje, que fazem com que também nós sejamos de algum modo vitimados. Mas atenção, vitimados não é vitimizados. Nós estamos vitimados por esta realidade. Somos vítimas tanto de realidades particulares, como de realidades sociais e comunitárias, tal como a pandemia, como eu exemplifiquei. Mas existe uma posição de maturação diante da dor que foi a de Cristo, o nosso Senhor. Vejamos que o Evangelho o tempo inteiro nos apresentou Jesus como a vítima pascal, mas nunca vitimizada. Ou seja, o Senhor, apesar do seu sofrimento, não fez dele um peso capaz de acabrunhá-lo de uma vez por todas e deixar-se derrotar. Não, o Senhor ergueu-se no madeiro glorioso. Quando nós falamos sobre a glória de Cristo e do seu esplendor, nós queremos pensar apenas na ressurreição, nas imagens de Cristo ressuscitado. É interessante, abro um parênteses, nesta noite, após eu rezar as completas, postei no Instagram um versículo não bíblico, um versículo do hino das vésperas, ou das completas, melhor dizendo. E junto ao hino das completas, eu coloquei a imagem de Jesus crucificado. E uma pessoa, então, de outra denominação cristã, me questionou por que é que nós católicos, mesmo quando falamos de Jesus ressuscitado, insistimos na cruz. Por que é que nós, mesmo no tempo da Páscoa, glorificamos o crucificado exposto em todas as nossas igrejas? Por que é que mesmo no tempo pascal, a cruz continua sendo o centro da nossa fé? Porque Cristo não foi glorificado somente na sua ressurreição. A glória e a vitória de Cristo está em suportar a cruz. A vitória de Cristo está em suportar o peso de nossas dores.
A vitória de Cristo consiste em suportar os sofrimentos da humanidade inteira sobre um único ombro posto no madeiro da cruz. A vitória de Cristo, me perdoe a franqueza, é suportar a cada um de nós. Cristo é vitorioso porque nos suporta, e nos suporta desde a cruz, e nos suporta desde o altar. E nos suporta cada vez que missa após missa desce dos céus para pôr-se glorificado, escondido nas espécies do pão e do vinho, de modo que, alimentados por sua carne ferida, tenhamos condições de prosseguir decididamente ao seu encontro. E quanto a este dado, o próprio evangelho que nós escutamos nos diz: o ressuscitado apareceu para os discípulos e apareceu em corpo glorioso. Mas qual foi a prova de que aquele corpo glorioso, irreconhecível em certo sentido para os próprios discípulos de Jesus, comprovava que era ele mesmo? Vede as minhas mãos. Jesus ressuscitado continuava com as feridas. Vede as marcas dos meus pés, estavam ali as marcas do prego. Vejam o meu lado aberto, sou eu mesmo. Ou seja, de todos os sinais da presença de Cristo, para comprovar que era Ele mesmo, o Senhor apresentou àqueles homens o sinal das suas dores, para dizer: eu continuo a salvar-vos e a apresentar as minhas feridas diante do Pai. No céu, Cristo, que ascendeu-se à glória de Deus, continua em cada missa que é celebrada, apresentando ao Pai as suas feridas, que são as feridas da humanidade. Cada vez que nós comungamos, portanto, e nos tornamos deste modo outros Cristos, as nossas dores são unidas às chagas de nosso Senhor e, portanto, apresentadas ao Pai. Eis a razão pela qual nós pregamos Cristo e Cristo crucificado, ainda que no tempo pascal, para dizer que o ressuscitado continua a nos salvar pela sua cruz gloriosa, porque a vitória de Cristo na sua ressurreição se realiza plenamente, porque Ele levou sobre si as nossas dores, carregou em seus ombros as nossas iniquidades, e não somente em Jerusalém, mas para todas as nações, de modo que pela Santa Missa o mundo continue sendo salvo. Eis porque nós estamos aqui, para abraçarmos a salvação do ressuscitado que passou pela cruz, e neste altar nos diz: vede as minhas chagas, sou eu mesmo, uni-vos a mim, e eu apresentarei a vós as vossas dores ao Pai no alto dos céus. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito